Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a igreja de Cristo precisa constantemente ouvir a voz do Espírito. E a voz do Espírito está traduzida nas Escrituras. Eu tive nessas igrejas, fui visitá-las há alguns anos, levando uma caravana, passando igreja por igreja. E eu confesso para vocês que me emocionei muitas vezes, porque estas 7 igrejas estão literalmente mortas. Literalmente mortas. Onde essas igrejas estavam, hoje não tem 1% de crente. O que você vê são pedras reviradas, montões de pedra, escombros, poeira e nada mais. A grande pergunta é: por que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Esta semana agora, nós vamos comemorar 507 anos de reforma protestante. E você vai para a Europa hoje e o coração aperta. Porque aquele continente que foi o berço do protestantismo, de onde missionários foram para o mundo inteiro, hoje tornou-se um continente pós-cristão. Estive na Escócia, a terra de John Knox, pai do presbiterianismo. Do homem que chegou na Escócia, depois de estar em Genebra, 1559. E a rainha da Escócia dizia: eu temo mais as orações de Knox do que os exércitos da Inglaterra. O homem que chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. No ano seguinte, 1560, a Escócia era um país presbiteriano. Aí você vai lá na capital, perto do castelo, um dos mais belos templos foi transformado em um bar. E eu entrei e não vi púlpito e nem cadeiras, porque o templo é um bar. Você vai para a Holanda, até 1960 a Holanda era um país cujos crentes frequentavam a igreja. 1960 para cá, os templos estão lá, mas não tem mais gente. De vez em quando uma palestra social, de vez em quando uma apresentação musical. Os templos vazios. Você vai para a Inglaterra, berço dos grandes avivamentos, terra de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje, apenas 4% dos ingleses frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em bares, em mesquitas muçulmanas. Por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Quando você vai para a América, Estados Unidos, Canadá, América do Norte, você vai ver as chamadas dead churches, igrejas mortas. A igreja presbiteriana que enviou Ashbel Green Simon para o Brasil, a igreja mãe, se perdeu no liberalismo. Mega templos, muito dinheiro, muitos bens materiais, de muitos terrenos e muitos templos, mas não tem mais gente. Bendito seja Deus, vem uma outra igreja, permanece fiel, o remanescente, a PCA. A igreja presbiteriana que mantém-se íntegra e fiel às Escrituras, mas a maioria se perdeu. Todas as denominações históricas nos Estados Unidos perdem milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos.
uma das grandes denominações, uma das boas denominações, até bem pouco tempo. Estive recentemente e a pessoa me disse assim: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou toda ela, 100 membros, nesse ano. Ao contrário, a igreja esvaziando. E a pergunta é: por que as igrejas estão morrendo na América? E a resposta é: porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Aí você chega no Brasil e você vai ver que hoje nós temos denominações inteiras que já sucumbiram ao liberalismo. Igrejas que os seminários não creem mais que esse livro é a palavra de Deus. E estão derretendo, desidratando, e não acordam. E eu tenho um entendimento, e o entendimento que eu tenho é este: qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que subscrever o liberalismo teológico, assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Não tem antídoto. E você não vai encontrar na história nenhuma igreja liberal, nenhuma, que experimentou um reavivamento ou esteve envolvida na obra missionária. Não tem. Acaba, morre. Eu já disse para vocês aqui certa feita que recentemente eu recebi um telefonema de um pastor de uma dessas denominações que sucumbiu ao liberalismo, dizendo que a denominação dele não batizou uma pessoa por igreja, por ano, em média. Por outro lado, você vai ver no Brasil igrejas consideradas mega churches, mega igrejas, multidões e multidões, mas não tem evangelho, mas não se prega arrependimento, não se prega sobre a graça salvadora, não se fala da cruz de Cristo, não se fala sobre santificação. Eu escutei um grande pregador na América afirmar o seguinte, numa das maiores igrejas: aqui na minha igreja não se fala sobre pecado. Pô, já está muito machucado pela vida, aqui tem que receber uma palavra boa, melzinho na boca, uma panaceia para ele passar bem a semana. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Por que as igrejas estão morrendo no Brasil, irmãos? Seja pelo liberalismo de um lado, seja pelo sincretismo religioso do outro, seja pela ortodoxia morta, seja pela secularização, porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. E a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu acho que nenhum de nós que está aqui nesse auditório e nenhum daqueles que estão acompanhando a gente hoje pode olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu estou maravilhosamente bem, me orgulho da minha piedade. Tem alguém aqui que ousa falar isso? Quem pode estar na presença daquele que é santo, 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 sem dizer: ai de mim, Senhor, eu careço da tua misericórdia, eu não quero me conformar a uma vida rasa, medíocre, seca, árida, morna, eu preciso, Senhor, de um reavivamento espiritual.